Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! E aí, como é que tá? Você sabe qual a importância das CADECs? São os grupos que tomam as decisões mais importantes do setor. Hoje vamos discutir isso aqui, hein? E tem também o quadro de Granja em Granja, com mais uma história de sucesso. Será que é a sua? Fique aí para descobrir com a gente até o meio-dia. Apesar da crise gerada pelo novo coronavírus, o Brasil provavelmente não registrou queda em exportação de carnes no mês de abril. Os dados ainda não foram consolidados, mas a média de embarques diários registrados no Ministério da Economia mostra que a soma das 3 proteínas animais continua perto das 500 mil toneladas ao mês, o que dariam, na verdade, 0,06% a mais na comparação entre abril desse ano e abril de 2019. A maior contribuição, novamente, veio da carne suína. O volume aumentou 17,5%. Anualmente, a receita com carne suína está próxima aí de uma elevação de 34%. Vamos conversar com o José Antônio Ribas, que é diretor de Excelência Agropecuária na Seara e comenta também os assuntos aqui com a gente. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo, e bom dia a todos que nos assistem aqui no Canal Rural. Ribas, a gente tem comentado sempre aqui, discutido com analistas, né? Porque agora tem uma situação, né? Estados Unidos está num aperto lá, né? Infelizmente, eles não foram rápidos como nós aí, que nos protegemos, né? Trabalhando. Eu falo isso em relação ao novo coronavírus. E agora eles têm pouca carne para o abastecimento interno e também já não conseguem cumprir contratos. E aí tem gente falando que o Brasil pode aproveitar aí essa fatia, né? E quem sabe firmar mais acordos, exportar mais. Aí eu te pergunto, seria seguro, será para nós, firmarmos mais acordos? E a situação como é que ficaria, né, por aqui? Veja bem, Pablo, excelente pergunta e comentário. Eu acho que o Brasil fez uma coisa, vamos dizer assim, a gente foi super competente e ágil em tomar as nossas medidas de prevenção e precaução, de proteção à vida, precaução de prevenção aos cuidados com os nossos colaboradores, enfim, todo o sistema de produção de alimentos do Brasil tem sido efetivo e eficiente nos cuidados a todas as pessoas que estão envolvidas com a produção de alimentos. Isso nos coloca numa condição melhor. Vamos continuar torcendo para que essa condição continue permanecendo vigente e que as pessoas estejam conscientes de continuar tomando seus cuidados, não só durante as suas horas de trabalho, mas também no seu convívio social e familiar, aí, porque isso é extremamente fundamental. Dada esta condição, nós temos sim condições de buscarmos ampliação de nossos mercados. E veja que boa notícia que é para o Brasil isso. No momento de crise econômica, no momento de situação tão instável de emprego, um setor que possa continuar crescendo, expandindo mercados, gerando emprego, gerando riqueza e protegendo e cuidando das pessoas. Porque não é ou, é e. Dá para produzir alimentos e cuidar das pessoas. Fazendo isso e continuar abastecendo o mundo. Óbvio, vamos torcer para que não, né, Pablo? Mas se acontecer das coisas criarem um cenário mais difícil no Brasil, certamente essa construção de lógica vai passar por um acordo amplo entre setor, governo, para que seja priorizado o mercado interno. Óbvio que os brasileiros são prioridade, sim, para todo o setor e para toda a agroindústria. Mas tomara que as nossas competências continuem à mesa e trazendo para nós esses ganhos que a gente possa fazer o setor continuar expandindo nas oportunidades que nos surgem. E isso não causa problema algum, né? No caso, a gente firmar então um contrato aí internacional e depois poder remanejar ele, deixar produto aqui dentro. Na verdade, os contratos de longo prazo, que são aqueles contratos, acordos feitos, eles estão mantidos e eles não se alteram
tão rapidamente. O que pode acontecer de oportunidades são vendas spot, que a gente chama de vendas momentâneas, que em se consolidando essas vendas, você faz 1, 2, 3 vezes, elas podem sim se transformar em contratos de longo prazo, mas tudo isso, a partir de você conseguir essa estabilidade, é o momento seguinte, mas a gente não pode perder as oportunidades nesse momento, mas sempre, né, Pablo, vamos focar sempre, o brasileiro é a nossa prioridade. Certo, e a gente viu agora a notícia que acabei de dar aqui, fechamos mais um mês num super positivo, que incrível isso, né, Ribas? Diferente aí de várias partes do mundo, né? É uma ótima notícia, o setor vem trabalhando bem, a gente tem a nossa responsabilidade, a nossa certeza do que estamos fazendo é seguro para as pessoas, cuidando bem das pessoas e conseguindo expandir o setor, gerando um movimento de exportações importante para o país, gerando emprego. Eu acho que essa soma de esforços, como eu falei antes, produzir alimento e cuidar das pessoas. A gente conseguiu achar o equilíbrio dessa equação, fazendo de uma maneira competente e responsável. Isso é a soma de Ministério da Agricultura, das agroindústrias, da nossa representação via BPA, dos governos estaduais, enfim. Este é o Brasil que dá certo e é o Brasil que a gente precisa mostrar também, né, Pablo? Obrigado, então, Ribas, pela sua participação e até uma próxima. Bom trabalho para você aí. Eu que agradeço e bom trabalho para todos nós. Até mais. Peste suína africana na Índia. O estado de Assam informou o primeiro foco, que já matou 2.500 animais de 306 aldeias. Mas, diferente do que aconteceu em países da Europa, os indianos não pretendem abater os outros suínos da região para evitar a proliferação. Uma prática comum, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Agropecuária e Veterinária, os animais criados em um raio de 10 quilômetros vão ser antes examinados e somente aqueles com teste positivo vão ser mortos. O transporte de suínos foi proibido tanto dentro do estado como para estados vizinhos. A Índia tem um rebanho de 3 milhões de cabeças. E agora vamos nos planejar com o tempo e quem nos ajuda, como sempre, é a Priscila Paiva. Bom dia, Priscila. Olá, Pablo, bom dia. Previsão dada é previsão cumprida. Choveu de 50 a 70 milímetros em parte do Rio Grande do Sul, conforme a gente já tinha adiantado. O avanço dessa frente fria vai permitir o plantio das lavouras de inverno no Rio Grande do Sul e um pouco mais de umidade e alívio para os produtores de milho segunda safra, tanto do Paraná quanto de Mato Grosso do Sul, porque a frente fria vai avançar sim. A gente vê aqui o sistema caminhando pelo Rio Grande do Sul e ao longo desta quarta-feira vai levar chuva para o Paraná, Mato Grosso do Sul, chega a São Paulo, a Mato Grosso e até mesmo o sul de Goiás. Nas duas áreas claras, tempo seco, tá? No sul do Rio Grande do Sul, conforme a frente fria avança, o tempo vai ficando aberto e gelado. Muita atenção para as pastagens do sul do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque assim que a frente fria passar e levar um pouco de umidade, inclusive para o milho segunda safra, vem massa de ar de origem polar. A umidade do solo está um pouquinho mais elevada apenas no sul do Paraná. A gente vê que os volumes ainda de 6 a 10 de maio ficam em torno dos 15 milímetros, mas a gente pode sim ter algumas localidades com volumes maiores. No sudeste do Brasil também a expectativa não é de volumes muito altos, nem no centro-oeste. Pelo menos a chuva aparece e vem. Na região norte, por causa da zona de convergência intertropical, a chuva é mais forte em parte do Amapá, norte do Amazonas, sul de Roraima, com até 100 milímetros acumulados. Lembra que eu falei que assim que a frente fria sair de cena entra o frio? Aqui está um mapa que mostra as temperaturas mínimas dos próximos dias. Principalmente a partir desta quinta-feira, dá pra gente dizer, a temperatura despenca no sul do Brasil. E aí há risco sim de geada em alguns locais. A frente fria avança e logo na retaguarda aqui da frente fria tem massa de ar de origem polar que vai atuar até parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas onde é que tem geada? Podemos ter geada nos 3 estados do sul do Brasil, prejudicando principalmente áreas de milho segunda safra do Paraná, feijão, algo que já foi prejudicado, e também hortaliças. O café do norte do Paraná está livre desse risco, porque o café ele precisa ter temperatura mínima em torno aí abaixo de 3 graus para conseguir prejudicar. Já as outras lavouras, principalmente o milho de baixada, qualquer temperatura em torno ali, em volta de 3 graus já pode prejudicar. Então a gente fica aí com esse alerta para o feijão, milho segunda safra
para a parte ali de Hortaliças do Paraná, mas é um frio que não chega a ponto de provocar geada nem no sudeste, nem no centro-oeste do Brasil. Vamos dar aqui uma aproximada. Olha só, São Mateus do Sul, 2 graus com geada no feijão ao longo desta semana. Olha o que vai acontecer também em Pato Branco, Paraná, 4 graus, geada eventual no milho e hortaliças no Paraná. No entanto, no sul de Minas, 5 graus podemos ter, mas sem risco de geada no café. O frio sendo mais intenso entre a quinta e a sexta-feira. Pablo, prepare o seu agasalho, porque quinta-feira vai fazer frio até aqui em São Paulo. Tá bom então, Pri, muito obrigado. Amanhã então já não venho só de camisa. E agora a gente faz um intervalo e depois vamos discutir a importância das CADECs. E tem o quadro de Granja em Granja com mais uma história de sucesso do nosso setor. Até já! Ligados e integrados e também os independentes, é claro, a gente se importa, aqueles que fazem parte das cooperativas também, todo mundo que está nessa cadeia é tão importante para o Brasil. E olha só que notícia boa, hein? As cooperativas catarinenses, algumas delas formadas por suinocultores e avicultores, alcançaram uma receita de 40 bilhões e 700 mil reais no ano passado. É um crescimento de quase 14% em comparação com 2018. De acordo com a OSESC, que é a organização das cooperativas, foi investido em diversificação de produtos, entre eles os embutidos artesanais. Os funcionários também foram qualificados. Santa Catarina tem 254 cooperativas. E agora vamos sentar aqui comigo na nossa sala de estar, porque tem a reportagem e também a nossa discussão sobre o tema do dia, né? E eu tenho uma pergunta séria para você hoje. Você faz parte de alguma comissão para acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração? Talvez não lembre por esse nome comprido, né? Mas pode lembrar pela sigla CADEC. Toda região que tem sistema de integração com frigoríficos e granjas tem que ter CADEC. Se você não conhece a da sua região, procure participar. É nesse grupo que as decisões mais importantes são tomadas para o nosso setor. E nós temos um exemplo aí, viu? A Júlia Fabre mostra pra gente. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Pesquisando, eu encontrei um grupo que existe desde 2015, um ano antes da lei ser sancionada. Essa CADEC fica em Nuporanga, São Paulo, e por lá representantes da indústria, produtores e olha só que interessante, filhos de produtores discutem o que é melhor para o presente e para o futuro do setor. Vamos conhecê-los então? Um pouco da história e o que essa união tem trazido de benefícios. Em um primeiro momento, foram reuniões para nós nos conhecermos, para integrarmos em um primeiro momento os próprios produtores e para entender quais demandas eram realmente de ordem coletiva. Em um segundo momento, já houve a composição dos membros por lado dos produtores e pelo lado da empresa. Assim que a lei da integração foi sancionada, nós formalizamos de fato a CADEC via assembleia com votação. E o que eu acho mais interessante da composição da nossa CADEC é que todo produtor da nossa integração que levantou a mão e disse eu tenho interesse, eu quero participar, teve espaço, seja como membro efetivo, seja como suplente ou mesmo como ouvinte nas nossas reuniões. Então é uma CADEC que desde sempre teve uma característica muito democrática. Com o passar do tempo, conforme as nossas reuniões foram acontecendo, nós percebemos nitidamente que a gente foi evoluindo muito como grupo, nos profissionalizamos bastante. Hoje a gente conta com consultoria técnica, tanto administrativa como contábil e jurídica, e com isso a gente consegue levar para o produtor a visão de que aquele ambiente da granja, do sítio, da fazenda, na verdade é uma empresa. E é importante salientar que, apesar de todas as dificuldades que nós passamos e que existem, é fundamental essa integração entre produtores e indústria. E todo mundo tem que sempre ficar motivado, independente de qualquer coisa que aconteça.
dos pontos importantes também é a forma que as reuniões da CADEC têm formalizado e registrado tudo o que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos anos, para dar uma sequência e evolução contínua no processo de melhoria, tanto para o produtor quanto para a indústria. Falando agora um pouquinho sobre as nossas reuniões, é muito importante falar que o nosso grupo é bem unido. E a gente sempre deixou claro que na mesa de negociação ou na mesa de reunião nunca existe dois lados. É um lado só. Produtor e indústria estão sempre lutando para o melhor e o melhor para os dois. Então isso a gente sempre quis deixar muito enfatizado. É importante também falar que no decorrer do tempo, os assuntos ou as demandas começam a ser demandas cada vez mais importantes e fortes. Nada muito paliativo ou coisa que não tenha tanta importância. Então hoje eu vejo, tanto para a indústria como para o produtor, que a CADEC é fundamental. Ela vai melhorar as relações entre os dois lados e levar a um objetivo comum, que é a criação de aves de qualidade, a sustentabilidade do negócio em si, levando todo mundo para a melhor condição possível. Uma das coisas que nós achamos muito importante, que nós estamos vendo nas reuniões de CADEC, é esse estreitamento que nós temos entre o produtor e a indústria, em resolver as demandas rapidamente, de uma forma muito eficaz. Apesar da responsabilidade ser muito grande de estar compondo uma CADEC, ela é muito necessária. Você está representando aí não só produtores, como também os seus colaboradores, mas apesar de tudo é muito gratificante. Eu gostaria aqui também de agradecer a oportunidade e estar podendo falar um pouco do nosso trabalho. Sem dúvida, André, a gente agradece a oportunidade nos dada, tanto pela empresa, desde o princípio da formação da CADEC, e carregar realmente esse peso de a nossa voz, ser a voz de 100% da integração, não é nada leve, não é nada fácil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando a gente vê as nossas ações caminhando de forma muito estruturada e organizada ao longo desses anos. Vamos conversar mais sobre esse assunto com o Danilo Pettinelli, que é médico veterinário e coordena essa região da CADEC de Nuporanga. Bem-vindo e bom dia, Danilo. Bom dia, Pablo. Bom dia, produtor que nos assiste. Danilo, conta pra gente, vocês reparam que desde a formação, das CADECs, que faz o quê? Uns 4 anos, Isso já ajudou bastante o setor, deixou o produtor e também, o pessoal da indústria mais confiantes em trabalhar? Sim, desde que foi sancionada a lei, Pablo, em 16 de maio de 2016, realmente o Fórum de CADEC permitiu um diálogo amplo, onde a gente consegue realmente tratar de uma forma organizada e fazer os encaminhamentos referente aos assuntos da integração. Então isso tem realmente agregado muito, tanto para o produtor quanto para a empresa, e fortalecido muito a nossa parceria. Pois é, acho que o trabalho flui melhor, E até os produtores também, que não fazem parte dessa comissão ali, como a gente viu, esse grupo que trabalha junto ali sempre, Os outros produtores também, é legal a gente falar isso para eles, podem se sentir à vontade e levar demandas para a CADEC, Tem que fazer isso. Sim. Hoje os representantes da CADEC, eles, na verdade, levantam as informações junto a toda a integração, e nas reuniões que a gente tem, que tem uma frequência média aí de ocorrer uma vez por mês, a gente trata todos os assuntos inerentes à integração. Então agora, o produtor pode ficar muito à vontade, sim, de levar as informações para que os representantes tragam para essa reunião. Pois é, agora conta pra gente também como é que, se por acaso algum desses produtores tiver interesse, como ele faz para fazer parte de uma CADEC? Uma vez ao ano é feita a assembleia, onde é convidado todos os produtores que fazem parte da integração,
para poder nomear os representantes dos mesmos. E aí é feita uma votação? Isso, é feita uma votação, onde a própria integração define quem que vão ser os produtores que vão estar representando eles. E aí eles ficam por algum tempo? Isso. Em média, a assembleia ocorre anualmente. Então, anualmente é validado aí os membros que representam toda a integração. Legal, então. Danilo, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí, então. Obrigado a todos vocês aí. Até uma próxima. Até. Agora vamos conhecer a história de mais um integrado. O que será que mudou na vida desse produtor depois da integração? É o nosso quadro de Granja em Granja. Somos produtores da Seara há mais de 10 anos. A nossa principal atividade fonte de renda é a avicultura. Aqui nós criamos aves com respeito e com qualidade, pois a gente sabe que vai servir de alimento para muitas pessoas em todo o mundo. Nós sempre procuramos criar aves com qualidade, respeitando o meio ambiente. E trabalhar com a avicultura é um prazer para nós, porque é uma atividade que a gente gosta muito de fazer. Ao longo desses 10 anos, nós realizamos já vários investimentos, né? E pretendemos continuar realizando. Inclusive, nós temos um galpão na propriedade. Pretendemos, em um curto espaço de tempo, estar realizando a ampliação para mais um galpão. Porque a Seara nos proporciona uma credibilidade bastante grande no mercado. Inclusive, é uma empresa que está sempre de portas abertas para os produtores. E dentro da unidade da Seara, ela tem esse diálogo constante com a gente que nos facilita e nos tranquiliza em várias situações de mercado, dando essa possibilidade para um crescimento, uma perspectiva de melhoria sempre na propriedade com produtores e trazendo sempre bons resultados para a gente. E que céu lindo, não é? Parabéns para vocês aí. A gente se vê amanhã, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Eu espero você. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.